Você quer sobreviver ou você quer viver em 2017? Quer chegar no final do ano se arrastando, e assim, graças a Deus que esse ano está acabando. Ou você vai dizer assim, eu tive o melhor ano da minha vida. – 2017 pode ser o melhor ano da sua vida. Se existe alguém, se existe uma forma, o Senhor Jesus deseja isso para você. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não é para ficar se rastejando, não é para ficar como aquela mulher da história de Jesus que andava encurvada pelo peso, pela sobrecarga. Você não precisa viver assim. Jesus já te libertou, amém ou não? Ele pode continuar te libertando de todas as amarras, todos os pesos, todos os embaraços. Ele quer que você tenha um 2017 glorioso. É isso que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus nos conduz em triunfo. Ele nos conduz em triunfo. Então não tem a possibilidade, você que é de Jesus, você que é cristão, ter uma vida mais ou menos. Você é alguém abençoado, você é alguém que Deus colocou o dedo assim, esse aqui é meu. E você então caminha nesse triunfo, caminha em vitória, caminha de uma maneira muito plena, muito cheia do Espírito, cheia de Deus, então não tem como dar errado. E as lutas, e as derrotas, e as perdas, vão continuar tendo até você morrer. Mas como você encara elas, e como você supera elas, é que está o negócio. Tem que ter ânimo, tem que ter bom ânimo, porque a vitória é certa. Existe um texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero que você guarde muito bem que no primeiro culto, primeira celebração do ano 2017, você estava numa igreja e foi lido um texto. E esse texto tem que ser o seu texto esse ano. O nome desse texto, o título desse texto, em algumas bíblias vai ser diferente, mas na minha Bíblia diz, O Salvador de Israel. E nós somos o Israel de Deus. Deus escolheu um povo, e depois que enviou Jesus, esse povo, esse Israel, vazou. O véu do templo rasga, e agora todos que colocam a sua confiança em Jesus, no Filho de Deus, se tornam o Israel de Deus, a igreja de Deus. Então você faz parte dessa história aqui. E Isaías 43, verso 1, fala de uma nova história. Como você pode caminhar em triunfo, como é que você pode viver de maneira vitoriosa, como é que o seu ano 2017 vai ser no final dele. A conclusão que você vai ter é que foi um ano glorioso, um ano abençoado, um ano que você mais cresceu, com lutas, com perdas, com dilemas, com dificuldades, mas por causa do lugar que você está. Lembra daquele texto que Davi fala, que 1000 caem à minha direita, e 10.000 caem à minha esquerda, e 10.000 à minha direita, e eu não sou abalado? Porque existe um lugar, as setas vêm, as lutas vêm, mas existe um lugar que eu posso estar, que eu não sou abalado. Que as flechas passam de raspão, que dói algumas vezes, que é difícil estar nesse lugar, que é duro algumas realidades, mas por causa do Senhor que colocou a mão dele sobre você, disse, você não vai ser abalado. Vão cair do seu lado, mas você não vai ser abalado. E esse texto também combina com o que nós vamos ler, Isaías 43. Diz, mas agora, ó Jacó,
outra palavra para dizer Israel. Ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatarei. Ou eu os resgatei. Eu os chamei pelo nome, você é meu. Quando passar pelas águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhes ferirão, não lhe farão mal. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, sou o seu Salvador. Você pode dizer amém? Se você continuar o texto, se você for para o verso 15, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor, seu santo Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei um exército poderoso do Egito, com os seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso que aconteceu. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Você pode dizer aleluia. O pessoal parece que tem economia de glória a Deus, aleluia, amém, né? Pode falar, gente, não paga não. É o que Deus disse que vai fazer. Esqueça o passado. Esqueça, aconteceu, passou, agora pensa no futuro. Eu estou fazendo nova todas as coisas. Isso é palavra de Deus. E se você vai olhar para alguns dos que tiveram encontro em toda a Bíblia, encontros com o Senhor, encontro o próprio Jacó, que é dito aqui, né? Citado aqui, o Jacó lutou com Deus, lutou com o anjo. Nesse momento que ele luta com o anjo, antes ele era Jacó, o usurpador, aquele que pegava o lugar do irmão. Na hora que Isaac foi abençoar o seu filho primogênito, o filho mais velho, ele se disfarça. Esaú era peludo, e aí o Jacó era meio lisinho, e disse assim: rapaz, eu quero pegar essa bênção para mim. Já sei, vou dar um jeitinho. Não era brasileiro, mas eu gostava de dar um jeitinho, né? Chega lá, coloca um animal, uma pele de animal, chega lá, tufa o peito, o pai já está meio cego, meio gagá, passa a mão e diz assim: isso aqui é meu filho, vou abençoar. E abençoa Jacó, a bênção que era de Esaú. E ele continua assim, enganando, tomando o lugar do outro. Jacó é esse que, inclusive, quando nasceu, ele foi tido como o usurpador, o cara que gosta de pegar o lugar do outro, porque quando ele nasceu, o Esaú nasceu primeiro e o Jacó veio pendurado no pé dele. Era o camarada que era traiçoeiro desde o início. A história de alguns de nós está marcada pelo nome que a gente tem, pela história que a gente tem. Se alguém coloca hoje o nome de um filho de Judas, acabou. Vai ser sempre o traidor, acabou. O que os outros, tem outros Judas como discípulo de Jesus, mas esse que ninguém sabe o que ele fez. Só sabe o que o outro lá, endemoniado, fez. Então, às vezes, o que a gente faz com a nossa vida é o que contaram os nossos pais. É o que você ouviu na escola quando fizeram bullying com você. Disseram que você não prestava, você era... Eu ouvi muita coisa, eu ouvia de tudo na escola. Desde sempre, desde os 3 anos de idade, eu usei óculos. Então, eu era 4 olhos, eu era todo tipo de bullying, como é que chama isso? Isso aí, né? Essas ofensas. Eu tinha, chacota, era zoado, né? Eu tinha muitos dentes na boca, eu parecia um crocodilo, assim, dente por cima do outro. E aí me chamavam de jacaré, boca de jacaré. Ainda tenho a coluna meio torta, meio não, totalmente torta. E aí zoavam comigo, eu tinha vergonha de tirar a camisa para jogar bola, para estar com a galera, eu tinha vergonha, porque
falavam coisas a meu respeito. Isso vai, com o passar do tempo, te definindo. E você começa agora a andar de acordo com o que disseram que você é. E se você ouviu a vida toda que você não tinha utilidade, que você não era amado, que você é um estorvo, que você não vai dar nada, que você é um peso, é muito provavelmente que você tenha grande dificuldade de superar isso quando você se tornar adulto. Isso que fizeram na sua vida, no seu passado, fica ecoando. Então o Jacó aqui, ele tem problemas com a história, com o que disseram sobre ele. Mas tem um momento que ele vai e se encontra com o anjo de Deus. Ele antes andava como o usurpador, o que tomava o lugar do outro. E ele acha que até com o anjo ele pode. Ele luta com o anjo e o anjo só dá um totozinho na perna dele, ele fica coxo, ele fica ponto e vírgula. E aí o Jacó, que andava antes de uma maneira, agora começa a andar diferente. E o anjo diz, agora isso não vai ser mais Jacó, vai ser Israel. Agora você tem algo com Deus, porque você lutou com Deus. Você teve ousadia. E Deus valorizou isso. Você é o cara, é caba safado, mas você é ousado. Gostei de você. E aí Deus tem uma promessa para Israel. E aí leva o nome do povo todinho, o povo de Israel. E ele está falando aqui não só para o povo, né, os descendentes, mas todos aqueles que agora, por causa daquilo que Jesus fez, se torna o Israel de Deus. Eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu sou contigo. Não importa o que falaram a teu respeito, não importa o que disseram sobre a tua criação, o que o teu pai fez com você, as rejeições, as mágoas do passado, não olhe para o passado. Eu faço nova todas as coisas. O que eu vou dizer para você agora ressignifica tudo que você ouviu até aqui. E comigo foi assim, eu ouvi então muitas coisas na minha infância. Fui alvo de muito bullying mesmo. Sempre fui o comportadinho, sempre fui o pastorzinho, sempre fui aquele que andava nos caminhos do Senhor, e isso na escola é muito mal visto. Que tem um jeitinho muito comportado, você sabe o que se torna na escola, né? Eu ouvia de tudo. Até que um dia eu ouvi a voz dele. Brincava comigo, em todo que é lugar, falava do homenzinho torto, aquela música lá. Ah, vinha o homenzinho torto, porque meu dente era torto, meus olhos eram tortos, eu tinha estrabismo, e minha coluna era torta. Eu era um homenzinho torto da música. Eu passava e as pessoas cantavam, oh, vinha o homenzinho torto, andava no caminho torto, morava numa casa torta. Mas graças a Deus, a Bíblia encontrou e tudo que era torto, Jesus endireitou. O dente endireitou, o olho endireitou, a coluna ainda não, mas estou crendo na promessa. Fico assim de ladinho, não é por charme não, é porque é torta. Hoje eu posso rir disso, eu posso contar isso. Antes de falar disso era difícil, porque essa história me tinha. Essa história foi a história que contaram a meu respeito. Mas tem alguém que conta a história a teu respeito diferente. E aí você se apropria da história que ele conta a teu respeito. E aí ele faz nova todas as coisas. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. E assim foi com as histórias de pessoas que tiveram encontro com o Senhor. Histórias mudadas, histórias transformadas. Histórias que
começaram estranhas. É muito possível e provável que você tenha começado a história muito estranho, com um erro, com um pecado, com uma gravidez não desejada. Começou errado, mas Ele faz não todas as coisas. E não importa como começou, importa como termina. Não importa quanto você foi desajeitado, quanto que você tropeçou no meio do caminho. O que importa é que no caminho Ele te acha. No caminho Ele te muda. No caminho Ele vai te podando, vai tirando coisas de você e vai te dizendo para você aquilo que você é. E hoje à noite eu vou ministrar um pouco sobre autoestima. Não perca a continuação dessa conversa. Mas quando Jesus esteve entre nós, Ele encontrou com algumas pessoas. Aquela mulher no poço, aquela mulher samaritana no poço, lá em João capítulo 4, quando ela vai para o poço, ela vai no horário que ninguém vai. Porque ela era uma mulher com uma má fama. Então a estratégia dela é dizer, eu vou meio-dia, que o sol está trincando, está rachando. E eu não vou ter que ouvir ninguém falando abobrinha nas minhas orelhas. Eu vou tirar sol no momento que o sol mais está castigando, Palestina, sol de 45 graus na sombra, um pouquinho mais do que Manaus, pouquinho só. E ela decide ir lá porque ela prefere do que ouvir o bullying, ouvir as chacotas, as conversas das mulheres, porque ela era uma mulher que já tinha 5 maridos. E ela chega ali, vai tirar a água do poço, Jesus se apresenta, conversa com ela, e essa conversa vai mudando ela. E essa mulher que no início queria o anonimato, queria passar desapercebida, quando ela conversa com Jesus, se encontra com Jesus, a história termina dizendo assim, aí ela saiu atrás das pessoas da cidade para apresentar Jesus para elas. Que mudança! Que mudança radical! É isso que é a metanoia, a mudança de mente. A conversão é isso, você está indo para um lugar, você está andando de um jeito, mas alguma coisa acontece no seu coração, que você tem um encontro com o Espírito, um encontro com Deus, um encontro com a palavra, um encontro com o céu. E aquilo muda o seu jeito de andar, e você não anda mais daquele jeito, você anda diferente. Ele toca o teu coração de uma maneira que te faz andar em triunfo, de forma diferente. E aquela mulher que antes queria o anonimato, agora ela está indo na cidade, se transformou numa missionária. Bom esse treinamento com Jesus, né? Meia horinha de treinamento com Jesus, você se torna um grande missionário. Antes não queria ouvir ninguém, não queria que ninguém percebesse que ela estava ali, queria solidão. Conversa com Jesus. É tocada, é abraçada, é amada de verdade. E é isso que muitas pessoas encontram quando chegam numa igreja. Graças a Deus, ainda hoje existem igrejas que abraçam e tocam como Jesus. Graças a Deus. Que infelizmente também tem igrejas que abraçam e tocam como capeta. Que prejudicam, que maltratam, que enlouquecem as pessoas. Trabalhei no tempo no hospital psiquiátrico e 90% dos internados já tinha sido de uma igreja aí, que eu não posso falar o nome, mas é de um poder intergaláctico que tem aí. 90%. Enlouqueceram. Enlouqueceram. Em vez de curar, pioraram a situação. Adoeceram o outro. E é isso que acontece quando você chega numa igreja e você recebe esse clima de amor, de acolhimento, de abraço, de palavra. Gente querendo o teu bem, querendo o teu progresso. Pessoas que oram por você, que pegam na tua mão e dizem, vamos caminhar. Ah, mas pastor, eu estou cheio de problemas, estou cheio de pecado, eu não concordo com algumas coisas, Deus tem que trabalhar tanta coisa no meu coração, então vem. É no caminho. É no caminho que isso acontece, é no processo que isso acontece. Não é um passe de mágica.
Eu precisei que alguém pegasse na minha mão para caminhar. Igreja é isso, a comunidade dos santos, como a Bíblia chama, né? A comunidade de Jesus, a comunidade dos discípulos. A primeira vez que eles foram identificados com algum nome, o nome dos cristãos, antes de ser cristão, era aqueles que estavam no caminho. Não era que eles estavam no templo, na igreja com ar-condicionado fechado. Era que eles estavam no caminho. Estavam levando alguém, conduzindo alguém. Outra história de transformação na palavra de Deus é a história de Saulo. Cadê o Saulo? Estou sendo Carlos Wagner aqui. Cadê o Saulo? Outro nome que é raro ter, né? Saulo. Saulo era matador de cristão. Camarada era defensor da fé judaica e matador de cristão. Tinha um cristão, era alvo. Mas tem um momento que o Saulo encontra com Jesus aonde? No caminho. E no caminho, ele vê uma luz, ele vai ao chão, ele não consegue, ele se rende. É o que um teólogo chamado Rudolf Otto chama esse momento de tremendum. É o momentum tremendum. Não sei se você já passou por esse momentum tremendum, quando você ouve a voz de Deus pela primeira vez e você se rende. Você começa a chorar, você não consegue controlar as emoções, ele te arrebata, ele te toma, ele te toca de uma maneira que você nunca foi tocado por ninguém e nunca vai ser. Porque você foi tocado pelo amor verdadeiro, o amor que lança fora todo medo, o amor que te aceita, que te abraça, primeiro. E aconteceu isso, né? Antes, Saulo, no caminho de Damasco, se encontra com o Senhor Jesus. Ele fica cego, ele fica sem ver, sem entender as coisas. Ele é levado a um irmão chamado Barnabé, e o Barnabé pega na mão de Saulo e diz assim, vamos para o caminho. Mas eu matei um monte de cristão. Não, vem para o caminho. O caminho vai mudar você. Jesus disse, eu sou o caminho. Vocês andam comigo e em mim. E eu em vocês. Tem como dar errado isso? E aí você vai caminhando em triunfo. Você vai vivendo nova história. Ele vai te conduzindo pelas águas tranquilas. Ele refrigera a tua alma. Ele guia pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te consolam. Ele prepara uma mesa perante os seus inimigos e faz um grande banquete. Você diz assim, certamente a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, nessa casa que eu sou a habitação. Eu habitarei na presença do Senhor por toda a minha vida, eternamente. Esse é o plano que Deus tem para a gente, fazer novas coisas, novas histórias. Quando você vai olhar para alguns outros exemplos da palavra de Deus, eu quero que você abra comigo aí em Lucas. Capítulo 8, verso 2. Aproveitar e fazer um parênteses, você está procurando a Bíblia, o versículo. Vamos orar pelo João Lucas, que está internado ainda, tendo cuidados. Ele passou por um tempo. Está em casa já? Ah, tá. Então ele vai voltar amanhã para fazer um exame, mas já está em casa. Talvez esteja assistindo a gente pela internet. Mas ore por ele, a saúde dele. Ele ia pregar agora de manhã, não pôde porque teve algumas dores no abdômen. E a gente então está aí na intercessão por ele. Continue orando. Mais novidades a gente conta. Então vocês vão ter que me aturar de manhã e à noite. O pessoal da juventude aí, que misericórdia, né? Já me ouviram na IBD, já vão me ouvir aqui à noite. Misericórdia, não vão me ver mais nunca mais depois. Lucas capítulo 8, verso 2. Abra comigo a sua Bíblia aí. Vou começar do verso 1, né?
Só educação, começar do 2. Jesus voltou ao monte, não, estou em João. Esse pastor, nem para abrir a Bíblia serve. Aqui, verso 1, capítulo 8 de Lucas. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos imundos e enfermidades. Entre elas estava Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios. Joana, esposa de Cusá, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Olha só, sustento de Jesus e seus discípulos. Então, o negócio de oferta, de contribuição, não é coisa de pastor, não. Isso é coisa do reino. É assim que o reino acontece. A gente vai para o caminho e alguém tem que sustentar. Alguém tem que bancar isso. Quando Jesus envia os discípulos em Mateus capítulo 10, ele fala, vocês vão pregar as boas novas, não devem levar nada. Vocês vão porque vocês vão receber da generosidade das pessoas. As pessoas vão bancar o ministério. É assim que acontece desde que Jesus inventou esse negócio. Então aqui acontece isso. Agora eu quero destacar a Maria Madalena. Quantos demônios foram expulsos dela? 7 demônios. Isso na literatura bíblica é um recurso que não tem a ver com o número. Olha, era exatamente 7. Era um demônio, era Chucaveira, era o caboclo 7 flechas, era o tranca-rua, era a pombagira. Depois eu continuo a lista, que eu sei um monte. Aí você tirou os 7, pronto, não é isso. Não está dizendo isso aqui. Na literatura bíblica, o número 7, ele tem a ver com completude, com perfeição. Tinha demônios e ela foi liberta completamente. Ou é possível que ela sofresse de uma doença. Há um entendimento em todo o Novo Testamento de que alguém possuído, até Jesus expulsa alguns demônios de algumas pessoas enfermas. Então o menino estava doente e ele tinha convulsões e Satanás e os demônios jogavam ele na fogueira, às vezes jogava dentro do rio. Então há uma compreensão de que demônios que fazem isso, os anjos do mal, os anjos do diabo que fazem isso, anjos caídos que fazem o mal para as pessoas. Então, não necessariamente ter demônios tem a ver com ser uma pecadora. Maria Madalena não era uma pecadora. Existem outras Marias na Bíblia. Então, tem outras. E existe uma mulher pecadora que lava os pés de Jesus, mas não é essa Maria. Maria Madalena, ela tem, provavelmente, os estudiosos dizem que talvez seja uma doença psicossomática, uma depressão, uma situação que pode ser comparado a uma ação espiritual de demônios. Há uma intenção de Satanás de oprimir essa pessoa, de dar medo para ela. E ela ficava atormentada. Era como fosse demônios, como se fossem espíritos. E alguns aqui podem dizer isso, de passarem por situações que Satanás quis a tua destruição. Quis atrapalhar a tua vida, quis te colocar medo, te oprimiu. Você estava num lugar, estava num quarto e você viu um vulto, viu um bicho, viu um macaco pulando em cima de você. Isso provavelmente pode ter sido aquilo que nós chamamos de opressão. Aqui a gente não sabe ao certo quantos demônios literalmente a Maria teve, mas se pensa que ela era uma pessoa oprimida, possuída, porque era uma pessoa transtornada. Um certo nível de loucura. Na Bíblia mesmo, a associação de esquizofrenia e possessão demoníaca é muito comum. As pessoas entendiam, olhavam para uma pessoa que estava endemoniada e diziam estava louca, diziam que ela estava endemoniada.
A gente não sabe ao certo se era de fato, porque existe possessão demoníaca, existe. Eu mesmo já tive experiências, já contei para vocês algumas delas. No hospital, os médicos vieram e colocaram tudo que era sossega-leão na mulher, e a mulher continuava se debatendo igual um leão. Ninguém conseguia segurar. Até o ponto que comecei a expulsar. Disse, não é remédio, não. Não é... Como é que é o nome desse remédio? Hã? Não, o nome... Hã? Não é o nome do remédio, é o tipo de remédio para sossegar. Calmante. Obrigado, os universitários aí. Só que toma muito calmante aí. Cadeira. E ela não sossegava, e só a partir do momento que, em nome de Jesus, eu comecei a ordenar que aqueles demônios saíssem daquela mulher parou. Então é possível que tanto possessão demoníaca, como uma opressão, ou como uma enfermidade. Então não se sabe ao certo que tipo de situação a Maria Madalena tinha. Maria Madalena porque era Maria de Magdala, a cidade, o lugar de onde ela vem. Então Madalena não é nome, Madalena é origem, Magdala. Assim como tem Maria da Betânia, não é a cantora não, é a Maria da Bíblia. As outras Marias eram eram associadas com a sua família. Maria, irmã de Jairo, irmã de Lázaro e de Marta. A Maria, mãe de Jesus. Mas essa Maria é a única Maria que não tem família. A Maria de Magdala, a Maria Madalena. Que algumas pessoas confundem com a Maria pecadora. A Maria é outra Maria. Essa Maria é que tinha 7 demônios e ela foi liberta. Sejam demônios, prisão emocional, ou seja, demônios, realidade espiritual. Ela foi liberta. E ela começa então a andar com Jesus. Ela anda com Jesus, ela caminha no caminho, lembra? É no caminho. Ele libertou ela, agora ela quer uma nova história. Jesus, o Senhor me encontrou o que eu era antes, não quero mais. Aquela história que eu estava escrevendo, aquela história de perda, de vitimização, aquela história que eu me colocava como vítima o tempo todo, ó céus, ó vida, ó azar, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá uma oportunidade, ninguém espera, ninguém aposta em mim. Essas coisas que a gente inventa, coisas que a gente começa a se alimentar, dessas lamúrias, desses lamentos. Ela é curada. Não quero mais isso, Senhor. Eu me encontrei contigo. Quem encontra com a luz não quer mais saber de trevas. Quem se encontra com Jesus não quer mais saber de escravidão, quer ser livre. E ela começa a caminhar com Jesus, e a Bíblia conta que ela é a pessoa que está diante de Jesus na crucificação. A Bíblia também conta que ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. João capítulo 20, vamos lá comigo. Esse texto é um dos mais lindos da palavra de Deus. Eu sou doido por esse texto. João capítulo 20, penúltimo capítulo do Evangelho segundo São João. Vou ler o capítulo 20, verso 1. Primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria de Magdala foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão, Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava. Aqui é o próprio João que escreve, então ele não se promove, ele não diz, era João, ele diz, aquele que Jesus amava. Uma dica aí. E disse, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo, João,
foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro. Era mais novo, né? O João era o mais novo de todos. Chegou, mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo, abaixou-se, olhou para dentro e viu ali faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou, também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Jesus ressuscitou, tirou lenço, o tecido estava no rosto dele, colocou do lado. Então há uma ação, não voou. Não, as explicações, que bateu um vento, porque alguém tirou o corpo, roubou o corpo. Então está dando evidências de que isso tinha uma ação intencional, né? Já dizem que se você encontra uma tartaruga em cima da cerca, ou foi enchente, ou foi gente. Então é isso, o lenço que estava no rosto de Jesus está em outro lugar. Estava do lado, dobrado. Jesus acabou de ressuscitar, disse: o que eu vou fazer agora? Vou dobrar meu lençol. Eu acabei de ressuscitar aqui, né? É um bom hábito para quem, né, é mãe aí que gosta de falar para os filhos: meu filho, arruma sua cama. Jesus dobrou o lençol dele quando ressuscitou. Um ótimo argumento. Verso 8, o discípulo que havia chegado primeiro, quem é? Vocês estão acompanhando aí? Quem chegou primeiro? João. Também entrou e viu e creu, pois até então não havia compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, é que mulher não é como a gente entende no português, né? Mulher é madame. A melhor tradução para esse texto é madame ou senhorinha, uma forma carinhosa. Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Madame, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. E aí Jesus chama pelo nome: Maria. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone! É a forma mais educada de falar mestre. Há uma forma primeira chamada Rabi, mas ela chama de Rabone. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai, Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Verso 18, Maria de Magdala encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. O que ela disse para os discípulos? Vi o Senhor. Sabe o que muda na sua vida? Quando você vê o Senhor. Quando você vê o Senhor. A mesma experiência de Isaías capítulo 6. Quando Isaías é chamado por Deus, ele fala: no ano que o rei Uzias, morreu, eu vi o Senhor. No ano que as pessoas morrem, no ano que existe desastre, existe matança, existe maldade, é só ligar a televisão e você vai ver à torta e à direita o que está acontecendo no mundo. O bicho está solto. Nunca senti tanta
manifestação de Satanás como agora, matando e tirando o órgão da pessoa, lá na minha terra, cuidado comigo, hein? A fama do Manauara não está boa esses dias. Nunca vi tanta maldade. Aí Isaías fala, o ano que morreu, o ano que eu vi as lutas acontecerem, as situações adversas, vírgula, eu vi, não a luta, não a perda, não a dificuldade, eu vi o Senhor. O salmista diz no Salmo 126, assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, assim, Senhor, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Esse é o segredinho. Valeu a pena ter vindo para o culto hoje. Se você olhar para o Senhor, como diz o autor de Hebreus, tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Se você tiver os olhos em Jesus, se você tiver os olhos na situação, você morre, você deprime, você desiste. Se você olhar para Jesus, Ele fala, olhando nos seus olhos, você vai passar pelo fogo e você não vai queimar. Você vai passar pela inundação e você não vai se afogar. Sabe por quê? Porque eu sou contigo. Não é você comigo, é eu com você. Não é você segurando esforçadamente a minha mão, é eu segurando a tua mão. Que nada e ninguém pode tirar, roubar você de mim. Não olhe para o passado. Não olhe para aquilo que aconteceu. Veja, eu estou fazendo nova todas as coisas. Estou fazendo novas todas as coisas e isso tem que encher teu coração de esperança. Encher teu coração de fé. Porque tudo que Ele promete, Ele cumpre. Foi assim com Saulo, mudando a história dele, se tornando Paulo. Foi assim com Pedro, inconstante. Um Pedro que era pescador de peixes. E Deus, em Jesus, transformou em pescador de homens. Um dos maiores pregadores que o mundo já teve. Apóstolo Pedro. Foi assim com Saulo, que se tornou Paulo. Foi assim com Jacó, que se tornou Israel. E aí? Conta-se uma ilustração de um soldado que é pego medroso na batalha. E esse soldado é trazido pelos seus companheiros, muito amigos, para o comandante. Na época era Alexandre o Grande. E aquele jovem soldado medroso, ali ainda trêmulo, ajoelhado, rendido. Seus amigos falam, olha, Senhor, pegamos esse covarde, todo mundo dando a vida, todo mundo se sacrificando no campo, ele lá, com medinho, rangendo os dentes, com medo. E Alexandre o Grande olhou para aquele soldado medroso e perguntou, meu jovem, qual é o seu nome? E ele responde, muito baixinho, sussurrando, Alexandre o Grande não entendeu e perguntou, meu jovem, pergunta, me responda, nem o seu nome você consegue responder, qual é o seu nome? E aquele jovem que está no chão, medroso, ele olha para Alexandre o Grande e responde, meu nome é Alexandre, Senhor. Alexandre o Grande fala, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Deus pôs o nome dele em você. Estou falando com você agora. Deus pôs o nome dele em você. Bora parar de viver uma vida de lamento, uma vida de passado, uma vida de lamúria, uma vida
preso, ancorado no passado. Vamos começar a viver a novidade de vida. Começar a viver, eis que faço todas as coisas novas. As coisas velhas já passaram. Eu te perdoei. Por que você está ainda vivendo na mesma? Por que você continua olhando para o passado, coisa que eu já te perdoei? Se libera, se perdoa e me segue. Porque eu faço novas todas as coisas. Não olhe para o passado. Olhe para aquilo que Ele está fazendo. Vejam, eu estou fazendo novas todas as coisas. Que esse ano de 2017 seja um ano que você reconheça no final dele e durante ele o melhor ano da minha vida até aqui. Você crê nisso? O melhor ano da sua vida até aqui. Não porque você é legal, não porque você é bonito, não porque você mudou o cabelo, versão 2017. Mas por causa daquilo que Ele é, daquilo que Ele pode. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê um ano vitorioso. Que Ele me ajude e te ajude a andar em triunfo. Amém?